Olha, aqui a gente já passou por mensuração, a gente já falou até de vaquinhas, não é mesmo? Que delícia, né? Quando a gente pensa que a influência está em todos os lugares. E agora a gente vai puxar o papo por uma questão mais tecnológica. Porque antes a gente estava preocupado só com o algoritmo influenciando as nossas escolhas. E agora, com o IA, como é que fica esse negócio, né? Então, a gente vai ter um papo agora. Um papo não, uma palestra, né? Porque o nosso professor, Rafael Siberai, vai tentar explicar para a gente agora qual que são os rumos que essa conversa vai tomando daqui para diante, né? Porque tem muita gente que ou já está realmente inteirado das possibilidades de IA, ou não está entendendo nada. E eu sei que tem uma galera aqui que está assim, cara, toda hora aparece um negócio diferente, né? Um negócio novo. Para que lado que a gente está indo? Então, nada melhor do que alguém que é Head de Produto e Marketing e Inovação da Live Mode, Cazé TV, e professor de IA e Estratégia Digital na FGV e no Mackenzie, para explicar isso para a gente, não é mesmo? Seja bem-vindo, Rafa. Bom dia, gente. Vocês me ouvem? Agora sim. Bom dia. Criativo e preocupante para quem está sozinho aqui em frente ao palco ter uma banda ao lado para me tirar daqui, mas eu prometo passar esses 19 minutos. Obrigado mais uma vez pelo convite, o Pix, Rafa e Alê. Eu trouxe uma reflexão aqui, mais uma vez eu não trouxe uma conclusão, até porque o que a gente vai falar vai acontecer em algum momento na nossa vida, se já não está acontecendo em alguns momentos da vida de vocês, tá? E a primeira questão que eu queria trazer aqui é mais uma questão para vocês pensarem. Quantos de vocês já fizeram um roteiro de viagem, uma recomendação de um local para vocês viajarem ou para adquirir um tênis ou um produto por IA? Levanta a mão. Legal. Esse mercado está começando a sofrer algumas rupturas, né? E sempre quando sofre algumas rupturas, sempre aparece alguém muito diferente, muito inovador. E geralmente não é uma empresa estabelecida, né? O Clayton Christensen já dizia isso num livro de 99 sobre o dilema da inovação. Então, a primeira questão que começa a ser discutida, mas eu acho que tem saída, e a saída está no fim dos nossos slides, é exatamente essa pergunta aqui. Em qual momento você vai preferir optar por escolher um produto por meio de uma pessoa que você confia ou por meio de uma inteligência artificial da qual você não sabe quem está confiando, mas você confia do mesmo jeito? Mesmo que o ChatGPT tenha essa informação aqui, ó, o ChatGPT pode cometer erros. Mesmo assim, a gente está preferindo confiar em uma plataforma tecnológica a escolher uma pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Por trás dessa engenharia existe um mercado, e um negócio gigantesco. Mercado de afiliados. O que é o mercado de afiliados? É aquele mercado em que você recomenda alguma coisa, seja por meio de um vídeo, seja por meio de um texto, seja por meio de uma rede social, você parametriza o link, e uma vez que você tem uma regra de afiliação com o local que você tem o link, você ganha uma receita. Quantos de vocês aqui já estiveram ou estão em grupos no WhatsApp ou Telegram de promoções no Mercado Livre, promoções na Amazon? Quantos de vocês já estiveram nisso? Esse é o mercado de afiliados. Se você clicar e adquirir um produto por meio desses links, parte da receita deste produto, ele vai para quem distribuiu. Esse mercado é riquíssimo, né? Segundo a Global Growth Insights, ele está estimado em 19,66 bilhões relativo ao ano de 2024. E a ideia é que daqui 9 anos, né, ou daqui 8 anos, perdão, esse mercado quadruplique. Mas como é que esse mercado vai quadruplicar se cada vez mais usaremos IA para pedir qual que é o melhor tênis de corrida? E o que está acontecendo? Tem um negócio muito silencioso, mas que faz um barulho estridente, que é exatamente essa primeira frase. Em algum momento, a IA ela não vai só responder melhor, mas como ela vai antecipar o seu comportamento. Eu trabalhei no iFood com soluções de IA, e a gente estava desenvolvendo uma solução para que a gente antecipe o desejo da pessoa por pedir comida. Imagine você ter essa possibilidade. Então já existe um mercado silencioso, e a OpenAI está fazendo isso,
e eu já vou mostrar como, em que a IA vai ser capaz, em algum grau, de antecipar algum desejo seu. E não só o que o cliente quer, mas por que ele ou ela querem. E é muito engraçado esse tipo de coisa, porque por mais que o ChatGPT tenha explodido em 2022, ou seja, 3 anos de vida do ponto de vista de confiança do usuário, ele conquistou um espaço de confiança muito funcional. Você, quando vai pesquisar, seja na Perplexity, seja no Claude, seja no ChatGPT ou no Copilot, você tem alguma condição de ato de confiança entre as respostas que estão ali. Em alguns momentos cometem erros, em alguns momentos alucina, né? Essa expressão está sendo cada vez mais comum, né? A alucinação de um sistema de IA. Mas boa parte das vezes que a gente acessa, há um sinal de confiança muito claro. E aí que começa a morar o problema. Ou uma solução, depende do ponto de vista. A gente vai começar a ter uma jornada de compra sem jornada. OpenAI Operator. Um produto lançado em janeiro de 2025. É disponível no mercado americano. No Brasil, eu tenho dúvida, porque eu fiz testes... Não, obrigado. Eu fiz testes usando proxy para que eu testasse o serviço americano. O OpenAI Operator, que não é o ChatGPT Operator, esse é um ponto muito importante, é uma estratégia de marketing da OpenAI muito interessante, mas ela não divulga ainda em massa porque ela comete muitos erros. Mas o que ela faz? Ela acessa sites, qualquer site, a depender do site, por isso que eu vou colocar esse asterisco para vocês, e ele pode simular compras no momento que você quiser. Exemplo. A gente está nos Estados Unidos, o serviço do iFood nos Estados Unidos, um dos mais populares é o DoorDash. E eu falo assim, justamente, aliás, o Pix agradeço ter colocado aqui na Expo Transamérica. Eu moro em frente à Expo Transamérica, então eu vim em 1 minuto. Então, vamos supor que eu estou aqui, eu acesso o Operator e falo assim, quero que você acesse a Amazon, compre um tênis de uma marca X, número 39, e me entregue daqui 2 dias. Ele é um agente em que ele vai acessar o site da Amazon, ele vai procurar o produto que você falou, ele vai adquirir para você e vai entregar na sua casa. Tá? Esse é o momento de ruptura. É o momento em que você não precisa mais acessar um site para que você produza o ato de consumo. E por isso que ela vai antecipar em algum momento os seus desejos. Mas tem um contraponto. E por que as empresas de tecnologia são muito boas e por que elas pensam sempre em intermediário? E guardem essa expressão, intermediário. A Amazon, que tem o seu sistema de IA chamado Rufus, operado nos Estados Unidos, ele começa a bloquear sistemas como o da Operator para que esses serviços não acessem automaticamente o site para fazer essas compras. Por quê? A Amazon perde em 2 modelos de negócio aí nesse caso. Receita de publicidade, porque quando você acessa a Amazon, um dos maiores volumes de receita da Amazon é de publicidade. E a capacidade de permanecer, ou a capacidade que o usuário permaneça, no site, acessando não só a compra de um tênis, mas qualquer outra coisa. Né? Existe o trabalho da janela dentro de um site, quem é designer que sabe muito bem disso, que ao adquirir um produto, há o desejo de adquirir vários outros quando você está dentro dele. E esses sistemas de operação automáticos de IA acabam com esse tipo de coisa. Então a Amazon já começou a bloquear. Por quê? Porque o intermediário na internet sempre vence. Eu peço desculpas, a gente está num evento de Creator Economy, de conteúdo, eu sou jornalista, mas o conteúdo nunca foi rei. Nunca. O intermediário sempre foi rei. E tem uma frase muito interessante dentro desse mundo do intermediário que é: quem controla a distribuição, controla o lucro. Tá? Então, como é que a gente coloca isso na prática? Uber é um intermediário. iFood é um intermediário. Apple é uma intermediária, o YouTube é um intermediário, Google é um intermediário.
Facebook é um intermediário. Instagram é um intermediário. E o que é ser intermediário? É ser uma ponte entre quem produz conteúdo e quem recebe. Vamos supor que você tenha 1 milhão de seguidores no seu Instagram. Pega o e-mail deles. Tenta pegar. Como é que você pega? Esse 1 milhão de seguidores é seu ou da plataforma? O poder do intermediário é o mais forte da internet. Então, quando você quiser empreender, empreenda como intermediário. E diante desse modelo que alguém pode suspirar como caos, e eu não considero como caos, qual que vai ser o mercado de influência quando você recomenda um produto? Ele existe e ele vai acontecer. Mas tem uma chavinha aí que a gente precisa ficar muito atento. O mercado de primeira conclusão muito óbvia, o mercado de afiliação vai ser reescrito. Isso é óbvio, isso é claro. A gente vai ter que ficar muito atento às evoluções tecnológicas e por isso quem produz conteúdo precisa consumir tecnologia diariamente, porque o OpenAI Operator é um produto silencioso que boa parte da sociedade não conhece. E tem uma mudança. E essa mudança acho que já está muito clara para vocês, que é SEO, né? O acrônimo de Search Engine Optimization. Antes o conteúdo precisava estar bem posicionado no Google. Aos poucos, isso é um problema, o foco deixa de ser o tráfego. Calma, ele tem que ser o tráfego ainda. Mas passa a ser a influência sobre a resposta de IA. O que é isso na prática? Como é que eu trabalho para que meu conteúdo seja um rodapé na IA? Infelizmente, um rodapé na IA. Se meu conteúdo é um rodapé e ele foi puxado, como é que eu sobrevivo? Acho que aqui talvez seja a grande mudança, e pode parecer superficial, mas não é. Porque o mundo como um todo, ele é dividido sempre entre os generalistas e os especialistas. E aí tem todo o trabalho de recursos humanos entre você ser especialista, você ser generalista, carreira em Y, mas a IA te obriga a ser especialista e não generalista. Por que ela te obriga? Porque quanto mais profundo e posicionado você for, maior a chance de nós, seres humanos, permanecermos na profundidade à experiência aleatória de sistemas operados por IA. Quanto mais você confia num conteúdo profundo de uma pessoa que você gosta, maior a chance de você buscar essa resposta nele ou nela a fazer essa pesquisa por IA. Então, o mercado de especialização vai ter acho que uma tendência muito interessante, porque quem sobrevive vai ser a profundidade, porque a resposta superficial ela já está na IA. E aí a gente começa a brincar de oferta de valor, né? Qual que é a minha oferta de valor? Eu tenho uma pergunta nas minhas aulas, em algumas das minhas aulas, e até fiz no YouPix no ano passado, que é, se você deixar de produzir conteúdo amanhã, quem vai sentir falta? Isso é o início de uma métrica chamada Chainalysis Score, que é 40% das pessoas precisam responder, ou mais, perdão, precisam responder que vão sentir falta. Porque se não vão sentir falta, infelizmente você não tem valor no mercado. E essa frase, ela também está muito em destaque em detrimento a operações de IA nesse momento, tá? Não posso dizer daqui 10, 20 anos. Mas o testemunho humano, o ato de usar, o ato de consumir, faz com que a sua confiança seja ampliada. A IA vai recomendar algo feito por um terceiro que talvez não tenha consumido. Mas lembrem das pessoas que vocês leem, ou consomem, ou assistem, quando vocês querem buscar uma informação. Guardem bastante dela, ou dele. Porque o que é ser um curador de confiança, que é para mim o futuro do mercado de influência dentro da recomendação? É você ter contexto, é você apresentar bastidores de pontos positivos e negativos, explicações, valores. Isso é muito base fundamental do jornalismo, se você parar para pensar. E aí,
a gente vai brigar por algo que a gente não tem como brigar. Mais uma vez, empresas de tecnologia são empresas de conteúdo. Produtores de conteúdo não conseguem virar empresas de tecnologia do dia para a noite. Então, a IA vai ajudar a comprar. Frase afirmativa. Mas também a adversativa vai escolher o que oferecer. E talvez o que você vai desejar no futuro. A pergunta que a gente tem que começar a se fazer como sociedade, como ser humano é: quem você quer que influencie a sua decisão? Um algoritmo ou alguém que você confia? Podem ser os dois. Mas para quem produz conteúdo, para quem é marca, para que alguém confie em você, você precisa ser profundo. E profundidade exige estudo, exige ciência. E aí, diante desse mercado de afiliação, mercado de influência, mercado de recomendação, como é que eu acho que vão caminhar esses três setores, né? O setor da criação, o setor da marca e o setor do consumidor. Antes de sermos marca e de sermos criador, nós somos consumidores. Os criadores, eles vão se reinventar como curadores. Escolher as melhores informações, as melhores histórias, a melhor forma de contar essa história, o vídeo vai ser muito forte. As marcas, elas precisam aprender cada vez mais a falar com a IA. Como é que eu viro, mais uma vez, rodapé de IA? Esse rodapé, às vezes, é importante. Não à toa que a Perplexity é um serviço de IA muito bom e eu recomendo a todos que usem. Porque o ato de apresentar links dentro da Perplexity é muito interessante sob a ótica de quem produz conteúdo. E, por fim, os consumidores precisam ser desconfiados, sempre. A sociedade precisa ser desconfiada. Que é, questione as recomendações. Baseada no que o ChatGPT ou o Claude me recomendou A ou B? Desconfie. E é isso. Consegui acabar antes de alguém aparecer aqui. Essa é a minha newsletter, meu arroba está aí. Para quem for assinante pago da minha newsletter, ela custa R$20 por mês, ela é super barata. Eu produzo conteúdo sempre às segundas-feiras. Eu vou disponibilizar essa prestação para o meu grupo pago, depois vou discutir um pouco ela de maneira mais profunda. E exatamente hoje, por coincidência mesmo, eu acabei escrevendo sobre o futuro do conteúdo. E essa leitura está gratuita, foi publicada agora às 7h07 da manhã, que é sobre o futuro do mercado de conteúdo sob a ótica de IA. E quem eu acho que está muito bem posicionado, por uma série de razões, não é porque ele é muito popular, é o YouTube, mas por causa de uma única palavrinha: infraestrutura. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Pontualidade, né? Você fica aqui ainda, Rafa? Você fica ainda pelo evento? Gente, quem quiser tirar dúvidas, perguntas fora daqui, para que não pareçam os nossos amigos, eu estou super à disposição, vou ficar por aqui por algum tempo. Eu tenho algumas reuniões para ir, mas eu acho que eu volto à tarde também, então, pelo menos por 1 hora, eu vou permanecer por aqui, vou ficar aqui para não atrapalhar a próxima conversa que vai ter no palco. Então, eu vou ficar aqui do lado bem do totem ali, para quem quiser conversar, bater papo, e aí depois vou circular e assistir algumas palestras. Maravilha. Oportunidade, viu?